E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar num tema que é um barril de pólvora. Jerusalém. É, Jerusalém. Uma cidade pequena, mas que carrega um peso enorme na história do mundo. Exato. E na geopolítica mundial também, né? A gente se preparou para esse Deep Dive, viu? A gente leu vários artigos, pesquisas, reportagens. Tentamos reunir o máximo de informação possível para a gente entender melhor essa cidade que é palco de tantos conflitos. Ufa, é tanta coisa que às vezes até dá um nó na cabeça. Pois é. Mas a gente vai tentar desvendar essa teia de fatores que fazem de Jerusalém um ponto focal de tensões no mundo todo. E aí, logo de cara, o que me impressionou foi como Jerusalém é importante para as três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Verdade. É incrível como uma única cidade consegue ser tão significativa para tantas culturas e crenças diferentes, né? Total. E cada religião tem a sua própria história, sua própria ligação com Jerusalém. Para judeus, por exemplo, Jerusalém é o local do antigo Templo de Salomão. O lugar mais sagrado para eles, né? Isso mesmo. E para cristãos, Jerusalém é onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. Nossa, momentos cruciais da história do cristianismo, né? E para muçulmanos, Jerusalém é onde Maomé ascendeu ao céu. Caramba. É muita história, muita crença, muita coisa junta em um lugar só. Pois é. Só essa convergência de religiões já faria de Jerusalém um lugar único. Mas a coisa se complica ainda mais quando a gente leva em conta as diferentes narrativas e perspectivas sobre a cidade. É verdade. A gente tem que lembrar que Jerusalém também é a capital de Israel, né? Um estado moderno que se estabeleceu lá em 1948. Isso. Mas ao mesmo tempo, Jerusalém é o centro do conflito palestino-israelense. Os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como capital de um futuro estado próprio. E essa disputa territorial, que já é super complexa por si só, é agravada pela presença do Muro da Cisjordânia, construído por Israel. É. Aquele muro que acaba separando fisicamente Jerusalém Oriental, de maioria palestina, do lado ocidental, de maioria judaica. Exatamente. E o impacto do muro na vida dos palestinos é enorme. A gente consegue imaginar. Limita o acesso ao emprego, serviços de saúde, até locais de culto. Imagina ter que passar por checkpoints e revistas diariamente só para ir trabalhar ou visitar a família. É como se existissem duas Jerusaléns completamente separadas. Fisicamente pelo muro, mas também por um abismo de desconfiança e ressentimento. Nossa, que situação complicada. E como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo lá para o início do século XX. Século XX. Que época? Pois é, naquela época Jerusalém fazia parte do Império Otomano, sabia? Império Otomano. Sério. Confesso que não lembro muito bem dessa parte da história. Eles controlavam a região por séculos, mas aí veio a Primeira Guerra Mundial e tudo mudou. Ah, tá. E os britânicos entraram em cena, né? Isso. Com a promessa de criar um lar nacional para os judeus, os britânicos assumiram o controle da Palestina, incluindo Jerusalém. Era o chamado Mandato Britânico. Sim. E essa promessa meio que acendeu a faísca pro conflito que a gente vê até hoje, né? Com certeza. Já existia uma população árabe numerosa na Palestina e a chegada de imigrantes judeus buscando um lar nacional gerou um atrito inevitável. Dá para entender duas culturas, duas visões de mundo completamente diferentes disputando o mesmo território. Exato. Imagine o choque entre o nacionalismo árabe, que lutava por independência, e o movimento sionista, que buscava a criação de um Estado judeu. Nossa, devia ser um clima de tensão constante, né? E Jerusalém, com toda a sua importância religiosa e histórica, se tornou o epicentro dessa disputa. E essa disputa se manifestou de várias formas, né? Teve até conflito em torno do Muro das Lamentações, se eu não me engano. O Muro das Lamentações, que é um resquício do antigo Templo de Salomão, virou um ponto de tensão. Nos anos 20 e 30, teve muito confronto entre árabes e judeus por ali. Sinal de que a coisa já estava ficando feia, né? Totalmente. A polarização estava crescendo e conciliar as diferentes visões sobre Jerusalém estava cada vez mais difícil. E aí, em 1948, com a criação do Estado de Israel, a situação se complicou ainda mais. A ONU propôs uma partilha da Palestina, criando um Estado judeu e um Estado árabe. Mas Jerusalém ficaria sob a administração internacional. Que, obviamente, não agradou nenhum dos lados, né? Exato. E a consequência foi a Guerra Árabe-Israelense de 1948, que dividiu Jerusalém. Parte ocidental para Israel, parte oriental com a Cidade Velha para a Jordânia. E essa divisão, ao invés de resolver o problema, só aumentou a instabilidade na região. E aí veio a Guerra dos 6 Dias, em 1967, que mudou tudo de novo. Mudou tudo. Israel, se sentindo ameaçado, lançou um ataque preventivo e conquistou a faixa de Gaza, a Península do Sinai, as colinas de Golã. E Jerusalém Oriental. Exatamente. Em 6 dias, Israel unificou Jerusalém sob seu controle. E os palestinos que viviam em Jerusalém Oriental, como que ficou a vida deles? A vida deles virou de cabeça para baixo.
De repente estavam sob controle israelense sem saber o que o futuro lhes reservava. Imagina a sensação, de um dia para o outro tudo muda, né? E a comunidade internacional, como reagiu a essa anexação? Boa pergunta. O mundo deve ter se posicionado de alguma forma, né? Bom, como eu falei antes, a anexação de Jerusalém Oriental por Israel nunca foi reconhecida pela ONU, nem pela maioria dos países do mundo, na verdade. Então quer dizer que, para a comunidade internacional, Jerusalém Oriental ainda não pertence a Israel. Exatamente. A visão da maioria dos países é que o status de Jerusalém, principalmente da Cidade Velha, tem que ser definido por meio de negociações. Negociações entre israelenses e palestinos, né? Isso. Só que, enquanto isso não acontece, a gente fica nesse limbo, né? Essa indefinição jurídica e política deve ter complicado ainda mais a situação, né? Sem dúvida. A falta de uma solução negociada que seja aceita pelos dois lados acaba gerando um vácuo de poder. E aí cada um faz o que quer, né? Toma as próprias decisões sem levar em conta o outro lado. E aí a gente vê ações unilaterais, tanto por parte de Israel quanto dos palestinos, que só aumentam a tensão. E uma dessas ações que me chamou a atenção, lendo sobre Jerusalém, foi a política de assentamentos israelenses em Jerusalém Oriental. Você pode explicar como funciona isso? Claro, desde 1967, Israel incentiva a construção de bairros judaicos em Jerusalém Oriental. O objetivo é claro, né? Consolidar a presença deles na área. Mas esses assentamentos são considerados ilegais pela comunidade internacional, certo? Mesmo. Só que Israel argumenta que Jerusalém Oriental faz parte do território deles. E pronto. Uma questão bem complicada, né? De um lado, a comunidade internacional defendendo a ilegalidade dos assentamentos. Do outro, Israel afirmando sua soberania sobre a área. E no meio disso tudo, os palestinos, né, se vendo cada vez mais marginalizados, cercados por assentamentos e com acesso à cidade cada vez mais restrito. É como se eles estivessem sendo expulsos da própria terra, né? E essa política de assentamentos é um dos maiores obstáculos para a paz na região. Imagina você, como um palestino que vive em Jerusalém Oriental, vendo a sua cidade ser tomada por assentamentos que você considera ilegais. Deve ser uma sensação horrível de impotência, né? Total. E essa situação toda gera um clima de tensão constante. Qualquer coisinha pode virar um grande conflito. É como se estivessem pisando em ovos o tempo todo, né? Exatamente. E um dos pontos mais sensíveis de Jerusalém é a esplanada das mesquitas. Ah, aquele local que abriga a mesquita de Al-Aqsa, né? Al-Aqsa, que é o terceiro local mais sagrado para o islamismo, e também o Domo da Rocha, que é outro monumento importantíssimo para a religião muçulmana. Lembro de ter lido sobre alguns incidentes recentes na esplanada das mesquitas, né? Pois é. A esplanada é administrada pela Jordânia, mas Israel controla o acesso ao local. E aí a presença de grupos judeus radicais que querem rezar ali acaba gerando muita tensão, né? Porque para os muçulmanos isso é visto como uma provocação. Sei. Realmente um barril de pólvora, né? Qualquer faísca pode causar uma explosão. E essa tensão toda em Jerusalém acaba se espalhando para outras áreas, como a faixa de Gaza, por exemplo. Isso é verdade. Jerusalém é como o coração da região. Se o coração está doente, o corpo todo sofre, né? Perfeito. Qualquer problema em Jerusalém tem repercussões em toda a região. A gente viu isso em 2023, né? Com aquele ataque do Hamas em Jerusalém que desencadeou uma guerra terrível em Gaza. O Hamas usa a questão de Jerusalém para mobilizar seus apoiadores e justificar os ataques contra Israel. Israel revida com força total, né? A gente entra num ciclo de violência sem fim. E a pergunta que fica é: como sair desse ciclo? Como construir um futuro de paz para Jerusalém e para toda a região? Essa é a questão principal, né? Mas em meio a todo esse caos, será que existe alguma iniciativa que busca paz em Jerusalém? Alguma luz no fim do túnel? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta? Bom, não é fácil. Mas existem algumas iniciativas, sim, que tentam promover a paz e a coexistência em Jerusalém. Ah, que bom. Pelo menos tem gente tentando, né? Que tipo de iniciativas são essas? Tem vários projetos interessantes, sabe? Uns focados em diálogo interreligioso, outros em educação para a paz, em ações conjuntas entre israelenses e palestinos. Demais. E você acha que essas iniciativas têm chance de dar certo, de mudar a realidade em Jerusalém? Olha, é difícil dizer. O conflito é muito antigo, muito enraizado. Mas eu acho que é importante ter esperança, né? Acreditar que as coisas podem mudar. Verdade. A esperança é o que nos move, né? Se a gente perder a esperança, aí sim a situação fica realmente complicada. Essa aí. Mas, falando em futuro, quais são as principais visões ou propostas para resolver a questão de Jerusalém de uma vez por todas? Essa é a grande questão, né? O que fazer com essa cidade tão importante, tão disputada, tão cheia de significado para tanta gente? Pois é. E não existe uma resposta fácil, um consenso sobre qual o caminho a seguir. Cada lado tem sua visão, seus interesses. Entendi. E quais seriam essas visões? Bom, uma delas, talvez a mais controversa, é a continuação da anexação de Jerusalém Oriental por Israel.
Ah, essa é a visão da direita israelense, né? Que considera Jerusalém a capital eterna e indivisível de Israel. Exato. Para eles, a anexação de Jerusalém Oriental já é um fato consumado e ponto final. A comunidade internacional que diga o que quiser. Mas essa visão ignora completamente as reivindicações dos palestinos, né? Totalmente. E é por isso que existe outra visão que defende a divisão de Jerusalém. Essa seria a solução dos estados, né? Com Jerusalém Oriental como capital da Palestina e Jerusalém Ocidental como capital de Israel. Isso. Em teoria, parece a solução mais justa, né? Reconhece o direito dos dois povos da cidade. Mas imagine que na prática a coisa não seja tão simples assim. Nada simples. Dividir Jerusalém esbarra em vários problemas práticos e logísticos. Tipo? Como dividir uma cidade tão interligada, com locais sagrados para diferentes religiões misturados em cada canto. É verdade. E quem controlaria a Cidade Velha, que é patrimônio da humanidade? Pois é. Sem falar na questão da segurança, né? Como garantir a segurança de israelenses e palestinos numa cidade dividida. Nossa, quanta coisa para pensar. Parece um quebra-cabeça impossível de resolver. E tem mais. Como controlar o movimento de pessoas entre os dois lados da cidade. Realmente, a divisão de Jerusalém, apesar de parecer justa, parece ser muito difícil de implementar na prática. Mas, além dessas duas visões, existe uma terceira, que muitos consideram utópica, mas que vem ganhando força. Qual seria? A criação de uma Jerusalém compartilhada, uma capital conjunta, administrada por israelenses e palestinos. Uma Jerusalém para todos, independente de religião ou nacionalidade. Seria lindo. Mas como isso funcionaria na prática? A ideia é que israelenses e palestinos teriam responsabilidades compartilhadas na administração da cidade. Tipo um condomínio. Mais ou menos isso. O importante é garantir que os interesses e as necessidades de ambos os lados sejam atendidos. E que todos os moradores, judeus, muçulmanos, cristãos, tenham os mesmos direitos e oportunidades. Exatamente. Sem discriminação, sem privilégios. Nossa, seria um exemplo incrível para o mundo, né? Mostrar que a paz e a coexistência são possíveis mesmo num lugar tão marcado por conflitos. Seria um símbolo poderoso de que a gente pode superar as diferenças e construir um futuro em conjunto. Mas sejamos realistas. Para essa visão virar realidade, precisa muito mais do que boas intenções, né? Com certeza. É preciso diálogo, é preciso superar traumas do passado, é preciso construir uma nova cultura de paz e respeito. É um processo longo e difícil, né? Que exige muita coragem e exposição de ambas as partes. Sem dúvida. E a comunidade internacional também tem um papel fundamental nesse processo. Não pode ficar só assistindo de camarote. O mundo precisa se envolver, pressionar os líderes israelenses e palestinos a buscarem a paz. A paz é um trabalho de todos, né? Com certeza. E Jerusalém, com toda a sua história, com toda a sua complexidade, nos mostra o quanto a paz é importante, o quanto a gente precisa lutar por ela. É verdade. Jerusalém é um espelho da humanidade com todas as suas belezas e contradições. E cabe a cada um de nós, onde quer que sejamos, fazer a nossa parte para que Jerusalém seja um símbolo de união e não de divisão. É isso aí. Que a história de Jerusalém nos inspire a construir pontes de diálogo e a buscar a paz, não só nessa cidade, mas no mundo inteiro. E assim, chegamos ao fim de mais um Deep Dive. Esperamos que essa imersão em Jerusalém tenha te provocado, te emocionado e te inspirado a buscar mais conhecimento sobre esse lugar tão fascinante e tão importante para a história da humanidade. Até a próxima!